Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês abrirem essa aula. E eu estou achando bem interessante que aí vocês assistem quando podem. E isso aí vai ficar gravado, vocês podem assistir outras vezes. Eu estou achando bem interessante esse sistema. Mas não vamos esquecer que vocês têm que estudar também. Então, no capítulo 2 foi colocado no campus virtual. O autor do livro gentilmente cedeu o capítulo 2 para nós. Então, eu gostaria que todos lessem esse capítulo. Só o que a gente está dando aqui é muito pouco, porque o que eu consigo falar para vocês é muito pouco. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem lá. Bom, primeiro, então, nós vamos ver serosidade. Que nome que é esse? Serosidade vem de cera. Cera, porque observem aqui se não parece que foi encerado. Olha o brilho desse negócio aqui, pessoal. Estão vendo? Essa cera é causada pelo quê? O que causa essa cera? Cuidado para vocês não confundirem com sedosidade. Sedosidade é aquela sensação tátil que o cio te dá. Então, quando você está no campo, faz uma textura, uma amostra, e ela escorrega na sua mão, tem aquela sensação de seda, aquilo é sedosidade. Isso que nós estamos falando hoje chama-se serosidade, vem de cera, estão vendo? E a cera nada mais é do que isso que nós estamos vendo aqui. Observem, olha, ela vai toda aqui. Vocês conseguem visualizar isso? Olha, eu estou acompanhando aqui com o mouse, olha, onde é que tem essa camada de cera, olha. Então, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui que vocês estão vendo é cera, pessoal. Essa cera é do quê? O que causa essa cera? Nada mais é do que argila. Vamos entender. Quando a água infiltra no solo, ela vai carregando a argila. Quando a argila, bom, primeiro precisa de ter uma dispersão da argila, se lembra? Então, a argila suspensa em água, ela fica aquela água suja. Quando acaba de chover, por exemplo, dá aquela água barrenta, aquilo é argila dissolvida na água. Quando aquela água infiltra com a argila desce até um certo ponto e vai envolvendo os blocos. E aí isso acontece ao longo de muitos e muitos zilhões de anos. Toda vez que dá uma chuva e desce a argila, ela envolve o bloco, a água seca ou evapora, e aí a argila vai ficando ali, dando esse aspecto de cera que nós estamos vendo aqui. Esse material, ele é muito importante. Olha aqui outros exemplos. Olha, o barranco que a gente vai ver na última aula fica muito semelhante a isso aqui. Vê se não parece uma parede de chapisco. Olha, toda assim, ó, o que estava ali, vocês estão vendo que faz assim, é a serosidade que faz, porque o bloco que estava ali foi removido com o enxadão e aí ficou o bloco que estava por dentro. Então é um bloco. Com um bloco, a serosidade fica aqui no meio, elas se separam, certo? Perfeitamente do lugar. Eu consigo colocar de novo ali. Então, esse material a gente chama de serosidade. Quando eu tenho muita serosidade expressa muito num barranco, a gente classifica um solo com isso. Então, por isso que é importante vocês conhecerem. A gente separa, na verdade, um solo do outro através do manejo, e um manejo diferente de um para outro, através dessa serosidade. Observe aqui mais, ó. Então, aqui você consegue ver, esse lugar aqui não tem serosidade. E esse brilho aqui que vocês estão vendo é a serosidade. Olha, ela está aqui, ó. Conseguem ver bem isso? Olha, eu vou passar bem devagar de novo para vocês visualizarem. Olha, aqui está a serosidade, nessa parte aqui, ó. Estão vendo? Aqui do lado, olha, aqui já não tem serosidade. Aqui também já não tem, só ela está nesse lugar aqui. Muito bem expressa. Aqui também tem, aqui também tem, estão vendo? Então ela dá um brilho como se fosse um encerado no solo. Aqui, ó, outro exemplo de um barranco com muita serosidade ou serosidade muito bem expressa. Observem que parece uma parede de chapisco. Se vocês não sabem o que é isso, pergunta aí que vocês vão descobrir o que é uma parede de chapisco. Ela sai toda assim, parece que tirou uma coisa dali de dentro. Tem buraco e morro, buraco e morro. E aí fica com essa aparência o barranco.
Microscopicamente falando, observe o que acontece. Essa parte aqui é um bloco, estão vendo? É um bloco. Nesse bloco eu tenho quartzo, eu tenho argila, eu tenho areia, está tudo agrupado ou agregado, formando a estrutura, geralmente em bloco. Existe serosidade também em prisma, mas é mais raro. Então, em bloco, é mais comum. Então, por isso que eu falo bloco, certo? Então, aqui tem um bloco com bastante quartzo. Aqui tem outro bloco com bastante quartzo. Essas pedrinhas brancas são quartzo, o mineral quartzo, né? E aqui, ó, entre esse bloco e... botar. Entre esse bloco e esse bloco aqui, entre esse bloco e esse bloco, nós temos essa camada aqui, que é de cera. E essa camada de cera que nada mais é do que a argila que vai sendo acumulada ali ao longo dos anos e vai selando aquele bloco. Mas o que isso implica para nós? Pensa. Então, eu tenho um bloco, lá dentro eu tenho areia, silt e argila agregado, formando uma estrutura em bloco. Na borda desse, ou envolvendo esse bloco, eu tenho uma camada de argila dispersa. E essa argila foi secando e foi fazendo uma camada relativamente espessa, igual essa aqui que a gente vê no microscópio. E aí envolveu esse bloco. O que acontece? O que vocês imaginam que acontece? Vocês imaginam que está protegido ou está exposto ao intemperismo esse bloco? O que vocês acham? Na verdade, ele protege o bloco do intemperismo. Então, solos que têm muita serosidade, ele perdeu poucos nutrientes para o lixiviar ou para a planta. E aí o que acontece? Ele está armazenado ali, guardado dentro daquele bloco, para futuramente liberar esses nutrientes para o solo, para a planta. Entenderam como é que funciona? Então, por isso que a gente separa uma classe de solo que possui muita serosidade de outros que não possuem. Bom, outra coisa seria consistência. A gente já falou alguma coisinha a respeito na aula prática. Vamos entender. Consistência diz respeito à sensação que a gente tem quando você aperta um torrão nele. Então, quando ele está, a gente pode ver a consistência seca, úmida ou molhada. Quando o torrão está seco, a gente tenta quebrar. Se você não consegue quebrar com 2 dedos, você diz que aquele torrão é duro quando seco, ou muito duro quando seco, ou friável quando seco, ou mole quando seco, ou macio quando seco, né? Depois, aí você umedece, joga um pouquinho de água e vai ficar úmido. Esse torrão úmido, a gente vai testar a friabilidade dele. Então, eu aperto ele úmido entre 2 dedos e o que acontece? Se eles quebrar facilmente, a gente fala que é friável ou muito friável. Se ele tiver uma certa resistência para quebrar, ele é pouco friável. Entenderam como é que funciona? Plasticidade e pegajosidade. Aí a gente molha bastante o material, textura essa amostra, já aproveita para saber porcentagem de areia, silt, argila, né? E aí você vai fazendo isso aqui, molha bastante a amostra. Quando ela estiver molhada, você testa entre 2 dedos a pegajosidade e faz o biscoitinho para ver a plasticidade. Então, vamos lá. Se eu tiver ela muito grudada num dedo ou no outro, se eu tiver só num dedo, a gente fala que ela é pegajosa. Se grudar nos 2 dedos, a gente diz que é muito pegajosa. Se não grudar, a gente diz que não é pegajosa ou que é pouco pegajosa. Entenderam que tem classificações? Eu não vou exigir isso de vocês, é só para vocês saberem que realmente existe isso e que é interessante e que algumas pessoas trabalham isso de forma muito bem delimitada, certo? E a plasticidade, o que é? Nós fizemos um biscoitinho, vocês lembram? Você faz o biscoito e observa se esse biscoito tem rachaduras. Conforme tem o número de rachaduras, você pode dizer que ele é plástico, pouco plástico, muito plástico, de acordo com o número que ele quebra ou racha. E também você já pode dizer o teor de argila ali, naquele material. Ok? Então, olha, consistência, ela pode ser, quando você tenta quebrar com 2 dedos um torrão seco.
Então, quando a consistência, você tenta quebrar o torrão, ele estando seco, estando bem seco, sem molhar, ele pode ser solto quando ele quebra facilmente, ele pode ser macio quando você faz uma ligeira pressão, ligeiramente duro, duro, muito duro, extremamente duro para quebrar quando seco. Então, esses são os graus de consistência que a gente tem. Quando a gente umedece esse material, você joga um pouquinho de água, ele pode ser solto, quando ele quebra, esborou. Nós vamos ver um solto no campo, que eu vou filmar lá para vocês verem. Então, ele quebra facilmente, ele quase não monta o torrão. Um muito friável, quando ele quebra com uma certa facilidade, firme quando ele não quebra, ou extremamente firme. Então, são os graus de consistência que a gente tem. Aqui, ó, plasticidade. O que seria? A gente tenta fazer e dobrar uma minhoquinha, um biscoitinho com solo bem molhado, bem texturado. Então, se ele não grudar, ele é não plástico. Se ele grudar um pouquinho, ligeiramente plástico. Se grudar bastante, plástico. Se grudar muito, a gente chama de muito plástico. Essa consistência, pessoal, vocês estão percebendo que ela está muito ligada com o tipo de argila que tem? Lembrem-se que a caulinita forma lâminas, uma lâmina em cima da outra lâmina, e aquilo forma um bloco bem firme. Quando eu tenho solos ricos em caulinita e ou argila 2:1, eles são muito plásticos ou muito pegajosos. Se eu não tenho caulinita nem argila 2:1, ou seja, eu tenho presença de óxidos de ferro, óxidos de alumínio, aí ele passa a ser já passa a grudar menos, porque esses materiais quase não têm plasticidade e pegajosidade. Então, aqui nós temos como exemplo, olha, esse aqui é um material plástico, esse aqui é ligeiramente plástico e esse aqui é não plástico. Aquele material arenoso que nós vimos é não plástico, se lembra? Aquele material do horizonte B, daquele barranco que nós vimos atrás da capela, já é plástico, lembra? Agora, pegajosidade. O que seria pegajosidade? A gente aperta aquele material já texturado e entre 2 dedos. E aí você vê se ele está grudando. Se gruda em um dedo, se não gruda nos dedos, é não pegajoso. Se gruda um pouquinho, pegajoso. Se gruda mais, você faz uma força para soltar, pegajoso. E se você faz muita força para ele soltar, ele fica grudado nos 2 dedos, é muito pegajoso. Então, tem esses graus de consistência, olha aqui. Então, olha, não pegajoso, tá aqui para vocês verem. Ligeiramente pegajoso, olha, quando suja o dedo, agarra numa parte, etc. Ok? Então, só para mostrar para vocês isso aqui, pessoal. Aí, além dessas aulas que eu estou dando, para terminar o capítulo 2, vocês vão ver que tem lá pedoclima e pedoforma. Eu não preparei slides de pedoclima e pedoforma porque são muito simples de se entender. Então, vocês deem uma lida lá no capítulo 2 em pedoclima e pedoforma, descobrem o que significa e quando que eles são usados. Então, na verdade, o que seria pedoclima? Pedoclima é o clima que mostra o solo para a gente. Então, vamos imaginar, quando você vê um solo cheio de cactos, por exemplo, cheio de mandacaru, no meio, assim, um lugar sem verde, sem muito mato crescendo, o que vocês imaginam? É uma região muito seca. E o clima daquele solo representa aquela região muito seca. Por outro lado, quando você vê uma floresta amazônica muito úmida, cheio de plantas, cheio de árvores espessas, grossas, altas, aí você imagina o quê? Que aquela região chove bastante e que ali consegue manter uma floresta. Então, essas coisas, a gente consegue associar isso com o pedoclima, ou clima que tem ali no solo. Outro exemplo, se a gente vê, por exemplo, muita araucária. Araucária, vocês sabem o que é aquela planta que dá o pinhão. Então, se você vê uma região que tem muita araucária, o que você deduz? Aquela região é uma região mais fria, vocês concordam? Então, é isso que significa pedoclima. Estão vendo que é uma coisa fácil de entender? Agora, pedoforma.
Pedoforma nada mais é do que o relevo do solo, que a gente já falou algumas coisas. Então, o relevo, ele pode ser o macro-relevo e o micro-relevo. Vamos entender isso. O macro-relevo é um morro escarpado, uma montanha, um morro suavizado, um relevo plano. Isso são macro-relevos, que a gente olha a paisagem como um todo. Agora, micro-relevos é quando você chega perto de um barranco ou vários barrancos e observa o que aconteceu naquele barranco exposto. Então, ele estava exposto, antes de cortar, né? Porque a gente sempre limpa, vocês se lembram disso, que a gente sempre limpa 20 centímetros no barranco para poder observar o perfil mais real. Mas, antes disso, você observa essa pedoforma. O que seria? Pedoforma, então, o barranco está aqui. Esse barranco, ele pode ser reto, não pode? Então, ele pode ser reto aqui, é o barranco que a gente acha, ou seja, que a água infiltra inteiramente por ele. Aí ela não faz aba nenhuma. Então, isso é um barranco em que a água infiltra perfeitamente. Vamos imaginar aqui. Agora, imagina um barranco em que ele faz assim, ó, aqui então eu tenho uma aba e essa aba sai. Essa aba aqui, ó, indica para a gente que esse material do horizonte B é mais adensado do que esse material aqui. Então, esse foi removido por erosão e foi ficando no horizonte B. Isso se chama pedoforma. Eu gostaria que vocês dessem uma lida. Bom, pessoal, então, do capítulo 2, nós já terminamos aqui para a matéria para a prova. Então, está faltando, eu vou começar depois a matéria orgânica do solo, que a gente vai falar, que também cai alguma coisa aí nessa primeira prova. Então, essa primeira prova, nós estamos falando de 50% dos pontos. Vocês vão fazer online e marcar os pontos. A partir do momento que você aciona e começa a fazer a prova, você tem 2 horas para entregar essa prova, para terminar essa prova, certo? E aí você vai marcando e vê quantas questões. Estou pensando em passar para 40 questões para cada pessoa de F ou V. Então, muito simples, vocês podem consultar o livro, pode consultar o capítulo 2, pode consultar os filmes que a gente está fazendo, os vídeos, tá certo? Então, eu queria que vocês caprichassem aí para tirar bastante ponto nessa prova, porque a outra vai ser mais difícil, porque tem mais solos, mais informações, aí fica, sem querer, ela vai ficando mais difícil, tá certo? Então, vamos aproveitar. Um beijo para vocês, estudem bastante. Até mais. Tchau, tchau.